Olá, queridos, tudo bem? Estamos de novo no nosso estudo e hoje eu vou ter que passar algumas partes muito importantes com você que são extremamente sérias para a tua história como cristão, filho de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por ter deixado a tua palavra, a Bíblia, por ter nos dado a oportunidade de estudar e de saber qual é a tua vontade. E agora, Senhor, queremos exercitar estes conhecimentos, estas coisas que precisamos saber. Em nome de Jesus. Amém. Para sermos cristãos, é preciso um comportamento, uma vida, um tipo de ação diante do mundo que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. O cristão, a primeira coisa que ele precisa sempre, além de confiar em Deus, além de entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, entender do sacrifício de Jesus para a sua vida, é estudar a palavra. Estudar, continuar estudando todos os dias. O cristão estuda todos os dias. Na verdade, a grande armadura do cristão contra as artimanhas do inimigo, nesta grande guerra que estamos batalhando, que estamos vivenciando todos os dias, é manter a palavra dentro do coração. Esta é a armadura do cristão. Você e eu precisamos disso. Esta armadura, ela possui escudo, ela possui capacete. O Senhor Deus tem toda a sua maneira de trabalhar frente a isso, para nos ensinar como é que temos que lutar. Veja, por favor, uma pergunta que eu quero te fazer. Efésios 6, verso 12. Ache lá, Efésios capítulo 6, verso 12. Contra que espécie de força nós temos que lutar? Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Interessante isso. E quais são as partes da armadura que são necessários? Efésios 6,14. Estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Cingindo os lombos com a verdade é a palavra de Deus. E que mais? O Senhor Jesus mesmo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É dentro da Bíblia que nós aprendemos a andar na luz. O Senhor Deus disse que deveríamos andar na luz como Ele está na luz. Isso está escrito em 1 São João 1,7. Olha o que está escrito lá. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é muito importante. Condenados não vêm para a luz. Só aqueles que sentem a necessidade da luz. Nós temos que buscar a fé salvadora. Como é que se consegue fé? Pedindo. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me dê fé. Eu preciso aprender a crer em Ti. O que é a fé? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Os filhos de Deus precisam de fé. Tudo isso é necessário para que você aprenda. As provações e o seu objetivo. Nós vamos ter provações. Elas servem para nos burilar, para tratar a nossa vida. O Senhor Deus diz em 1 São Pedro que isso é para tirar de nós o restolho. Observe isso. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e vos alegreis. É importante permitir que o Senhor Deus trabalhe, porque pelas provas são tirados de nós o restolho e fica só o ouro puro. Quando você joga o ouro no fogo, ele não queima a parte boa, só a parte ruim. Sabia disso? É importante. Não permita que isso aconteça com você, que você seja desanimado pelas dificuldades. O Senhor Deus disse: quem vence o mundo? O Senhor Deus diz em 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É possível. Existe o ministério do sofrimento.
Saiba disso. O ministério do sofrimento, isso é mesmo. Por que eu estou falando sobre isso? O Senhor Deus diz que é melhor ir a uma casa que tem luto do que onde há banquete. Por quê? Porque faz você meditar e pensar sobre as coisas. O Senhor Deus disse que Davi, quando deixou escrito na Bíblia, pediu que algo lhe fosse ensinado. O que era? Ó, faze-me conhecer, Salmo 90, verso 12. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quando sou frágil. Existe sim o ministério do sofrimento, mas Deus prometeu conforto na aflição. Como trata Deus os aflitos? Jó 34, 28. Ouvistes o clamor dos aflitos. Não pense que Deus vai te deixar passar por situações que não sejam necessárias. E quando você estiver clamando, o Senhor Deus vai dar conforto na aflição. Vai ajudar você. Deus se condói de nossas aflições. Precisamos continuar confiando em Jesus. Precisamos confiar nele. O Senhor Deus promete paciência, a Bíblia nos ensina a ter paciência. Existem várias atitudes e vários predicados excelentes da vida do cristão que o Senhor Deus nos ensina ao estudarmos a palavra. O Senhor nos ensina a termos contentamento. É isso mesmo, alegria. Isso é parte da vida do cristão. Sabe esses cristãos sisudos, calados, sérios? Não é esta a intenção de Deus. Deus ensina-nos a cortesia cristã. Deus nos ensina a sermos equilibrados, saber colocar tudo na hora certa. Confissão de faltas e perdão mútuos. Isso é importante também para quem chegou na igreja e tem que saber o dever da animação, o dever de buscar ajudar as pessoas que estão em miséria. Perdão para você, perdão para as outras pessoas. A união dos crentes é outra bênção do cristianismo. Nós aprendemos a nos unir com os crentes. Em que consiste esta unidade? O Senhor Deus disse, eu e meu Pai somos um. Foi isso que Jesus Cristo disse. Mas em que consiste essa unidade? São João 5,30. Não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Interessante isso, né? Só assim se consegue unidade. O Senhor Deus também nos ensina mansidão e humildade. O que significa mansidão e humildade de verdade? Você tem que aprender isso. Estude na Bíblia. Que promessa é feita aos mansos? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, disse o Senhor em Mateus 5,5. E o Senhor Jesus disse de seu próprio caráter, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Outra alegria de se tornar cristão é a sobriedade. Pessoas sóbrias, que sabem repreender na hora certa, sabem receber repreensão, que sabem como viver dentro da realidade. Por quê? Porque possuem sabedoria. O Senhor Deus disse que se alguém tem falta de sabedoria, deveria pedir a ele. Sim, o Senhor Deus disse isso. Diligência é outra graça, outra alegria de se tornar cristão. Perfeição de caráter. Manter o caráter diante do céu, diante de Deus, para que Deus vá aperfeiçoando, tirando as misérias de nossa maneira de viver. E também o cristão, que se torna cristão de verdade, aprende a importância da oração e de fazer trabalho missionário, de ajudar pessoas, da meditação, da oração, de vigiar em oração e esperar de Deus respostas de oração. Aprende a ir para a igreja para manter o culto diante de Deus, é isso mesmo que você está ouvindo. É preciso ir para a igreja. Você sabe que a igreja de Deus é a igreja adventista do sétimo dia. Você sabe disso. Então, ao ir para a igreja, reverência na casa de Deus. Manter-se reverente ali dentro, a comunhão cristã, o tipo de roupa que se deve usar, que tipo de indumentária usa um cristão verdadeiro, né? O valor do cântico, cantar diante do Senhor e ter o privilégio de poder pregar o evangelho, de participar com um pastor nas atividades evangélicas da igreja, trabalhar pelos pobres da nossa comunidade, usar e trabalhar com a beneficência cristã, trabalhando pela visita aos enfermos, a cura dos doentes, trabalhando por eles. Tudo isso que eu estou te falando, eu encontrei na Bíblia. São estudos da Bíblia. A obra nas prisões também são necessários para aquele que entra para o trabalho de Deus. Ordem e organização. A casa do cristão é uma casa limpa. As roupas do cristão são roupas alinhadas, nada estraçalhado, sujo, desorganizado. O cristão entendeu que Deus é o seu centro. E isso eu queria muito, que pela graça e poder de Deus fosse a realidade da sua vida. É assim que Deus quer, é isso que Deus deseja. Essa é a vontade do Senhor, daquele que disse o que está em São João capítulo 14, verso 1 em diante. Isso é para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por que Jesus disse isso? Abra bem seu ouvido agora. Nós um dia vamos morar com Ele. E se vamos morar com Jesus, e vamos morar mesmo, precisamos, pela graça e poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, termos a alegria de aprender a viver a vida de lá, já aqui. Por isso eu te disse todos estes itens. Como é importante você aprender como vive alguém que se entregou a vida ao ministério de Jesus Cristo. Vou orar com você agora. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, que essa pessoa que me ouviu encontre na Bíblia, Senhor Deus, todas as informações necessárias para nos tornarmos, pela Tua graça, pelo Teu poder, aquilo que o Senhor imaginou, que o Senhor planejou para aquele que se entrega, que entrega a vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo. Um abraço.